Boa noite, especial informação, hoje quinta-feira, 20 de março de 2025. A instituição Polícia da República de Moçambique tem estado na boca do povo, passo o termo. São muitas as críticas à atuação do Serviço Nacional de Investigação Criminal, à atuação da polícia no seu todo. O Ministro do Interior, Paulo Chachine, veio a público dar o peito às balas em defesa da corporação. Vamos, daqui a pouco, entender as palavras do Ministro quando questionado sobre o porquê de os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal andarem descaracterizados, fazendo-se confundir muitas vezes com o cidadão comum. Mais do mesmo em relação à Polícia da República de Moçambique, que é acusada de assassinar cidadãos indefesos nas manifestações. Para compulsarmos sobre estes dois assuntos, conto aqui nos estudos com a presença de Mauro Santos Silva. Ele é especialista em questões de segurança, formado no Instituto Superior de Relações Internacionais, hoje Universidade Joaquim Chissano. Aqui à minha direita tenho um jornalista que é ativista de direitos humanos, André Moluco. Boa noite a todos e muito bem-vindos por estarem aqui. E vou começar pelo André, que faz parte do grupo das organizações que tem estado a pressionar a Corporação Polícia pela forma como ela atua. Vamos então iniciar a nossa conversa aqui. Começaremos primeiro por ouvir a vossa percepção em relação ao que o Ministro falou ontem. O que é que entende das palavras do Ministro quando diz, por exemplo, que os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal têm a sua forma de se vestir, trabalham à paisana, mas são muito fáceis de serem identificados? Como é que reage a estes pronunciamentos do Ministro? Bem, boa noite, Nayan, boa noite ao Mauro, colega de painel, e aos telespectadores, aqueles que nos veem de casa neste momento. Bom, há duas coisas. Eu penso que isto pode ser entendido em duas dimensões. Mas primeiro, permitam-me dizer que este é um momento de infelicidade, mais um, do Ministro do Interior, o Sr. Paulo Chachine. A primeira vez o Ministro, quando foi interpelado para comentar sobre o que tinha acontecido à caravana de Venâncio Mondlane, ele disse que não tinha ouvido e não tinha visto nada. É estranho para um Ministro do Interior não ter ouvido e não ter visto nada. Este é o segundo momento de infelicidade em que o Ministro diz essencialmente duas coisas. A primeira é que é negar que a Polícia da República de Moçambique esteja a usar balas verdadeiras na tentativa de dispersar os manifestantes. E o segundo aspecto é dizer, por exemplo, que as pessoas que aparecem empunhando armas de fogo não são agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, nem sequer da polícia, ou seja, sugerindo que são bandidos e são marginais. Isto é grave quando dito por um ministro. O ministro estaria a assumir que o Estado ele falhou quando temos pessoas empunhando armas de fogo a circularem, livremente no centro da cidade, a capital do país. Isso é grave. Fazendo-se passar por agentes do CERNIC. Isso é extremamente grave, dito por um ministro. Está a assumir que já não há Estado aqui. O Estado não consegue neutralizar essas pessoas. Porque se de facto ele diz que essas pessoas não são do CERNIC, e nós já tivemos no evento com o CERNIC a dizer que essas pessoas não são nossas, provavelmente seja de outros setores das forças de defesa e segurança. Portanto, é mau. Significa que há bandidos aqui que estão a circular, que estão a matar pessoas e o Estado não está a fazer nada para travar isso, incluindo deter esses bandidos e apresentá-los em público e dizer que estes são os bandidos. Este era uma espécie de um ponto prévio que mostra os dois momentos de infelicidade do ministro, que não me parece uma pessoa muito preparada para o cargo que está a desempenhar, mas pode ser que esteja equivocado. E depois me explico. As duas dimensões a que eu fazia referência, a primeira,
tem que ver com o fato, por exemplo, do ministro ser uma pessoa estúpida. Ser estúpido, e peço desculpas por dizer isso, o ministro é um mais velho que tem a idade para ser meu pai, mas se ele se comporta nos termos em que ele se comporta, isto é sinal do indivíduo que não me parece estar bem, que está a ignorar todas as evidências que existem, incluindo de casos de pessoas que foram vítimas de baleamentos com recursos a balas verdadeiras. Os estúpidos também envelhecem. Você, se era um adolescente, um jovem estúpido e não se deu a si a oportunidade de ser uma pessoa melhor, você vai ser o mais velho estúpido. Então, pode ser o caso dele ser uma pessoa estúpida, mas também pode se dar o caso de a posição do ministro refletir aquilo que é a posição institucional da instituição Polícia da República de Moçambique, das Forças de Defesa e Segurança e do Estado moçambicano, no sentido de que não podemos, em hipótese alguma, assumir que aquelas pessoas que andam descaracterizadas, empunhando armas de guerra, que só o Estado tem, as armas do tipo AK-47, são armas que apenas o Estado tem. Portanto, no sentido de que não podemos assumir que somos nós que colocamos na rua pessoas descaracterizadas. Mas também no sentido de que não podemos assumir que a polícia está a usar balas verdadeiras porque estaríamos a fazer uma espécie de confissão pública de cometimento de crimes. Como sabe, Naene, nós, enquanto organização da sociedade civil, estamos a trabalhar na questão dos direitos humanos e recebemos desde 19 de outubro até agora 617 notificações de vítimas mortais. E destas, estamos a fazer um trabalho de verificação. Até agora temos comprovadas 362 pessoas assassinadas pela polícia, e nisto tem as pessoas que foram assassinadas com recurso a balas reais disparadas pela Polícia da República de Moçambique. Portanto, quando digo que é uma posição institucional, é no sentido de que se alguém do governo aparece em público a dizer que usamos balas verdadeiras, está a assumir que o presidente Nyusi e o antigo comandante-geral da polícia cometeram crimes contra a humanidade, que o presidente Chapo também continua a cometer crimes contra a humanidade, que o atual comandante-geral da polícia também continua a cometer crimes da humanidade. Portanto, é no sentido de dizer, bom, não vamos assumir que usamos balas verdadeiras, mas também não vamos assumir que colocamos homem na rua, senão estaríamos a assinar um atestado de confissão por parte do próprio Estado. Portanto, eu penso que isto pode ser entendido nessas duas dimensões. Muitíssimo obrigado, André Molum, CDD. Mauro Santos Silva, como é que interpreta estes comentários do Ministro do Interior quando interpelado pela imprensa na quarta-feira, questionando sobre modus operandi do Cernic e também o facto de haver indícios de a polícia ter usado balas verdadeiras durante as manifestações. E o último caso deu-se mesmo, creio que na terça-feira. Bom, boa noite a si, e ao Lunco e aos telespectadores. Eu acho que há um excesso de mundo, não é? Quando se trata de uma figura que pertence a um órgão de soberania estúpido. Eu acho que existem nomes mais condignos para tratar exatamente aquela pessoa, para transmitir a mensagem que se pretende estar a transmitir. Eu acho que não fica de bom tom, eu acho que temos que nos retratar em relação a isso, porque não vai ser bom também se um dia, em qualquer página ou mesmo em televisão, buscar ser tratado da mesma forma. Eu acho que é importante haver aqui uma espécie de... Vamos ter que ter um pouco de uma correção mais ética para nos fazermos presentes dentro daquilo que são as esferas da comunicação. Ele é jornalista, eu acho que é importante que haja isso. Agora, indo diretamente ao seu ponto, seja como for, o Estado está em ebulição.
A sociedade está em ebulição, a sociedade económica, mesmo a parte social, a parte cultural e outras esferas estão em ebulição e se fala muito nos corredores sobre reformas. E fica patente que é importante que as reformas devem incluir todos os setores. A polícia que temos, as forças de defesa e segurança que temos, são forças que parece que herdaram, herdaram tudo aquilo que foi desde a formação das primeiras forças de defesa e segurança, mesmo quando Moçambique não era Moçambique Estado, era Moçambique Província Ultramarina. Existiam grupos que fundaram-se em si aquilo que nós até conhecemos como Forças Populares, FPLM, não é? Forças Populares de Libertação de Moçambique. Então, toda aquela cultura e a própria estrutura me parece que foi muito emprestada até hoje, em que o Estado, mais no sentido comunista, mais no sentido socialista, mais no sentido depois também da cooperação que nós tivemos com a Alemanha, uma Alemanha que foi um pouco mais radicalista, próximo ao RSS em Cuba, incluindo esses países, sentimos hoje na formação, na passagem de conhecimento tático, operativo e profundamente absorveram estes elementos todos que até hoje ainda se fazem sentido. Agora, há um contexto novo, global, que fala muito sobre direitos humanos. Não é? Temos que ver que Moçambique, depois de entrar para o contexto das democracias, Moçambique também teve que evoluir, ou tinha que evoluir, para todos os setores, incluindo as próprias forças de defesa e segurança. Provavelmente, na área militar, está muito mais aquém do que as próprias forças policiais. É notório como foi a utilização das forças policiais para poder travar algum excesso no nível das manifestações, que primeiro iniciaram pacíficas, mas que depois, por algum motivo, até se calhar pressionados mesmo pelas forças policiais, evoluíram para uma manifestação um pouco mais violenta, que no final do dia, mesmo sem a polícia, também teve corpo como manifestações violentas. E vimos que os militares eram mais contidos, em detrimento das forças policiais. O que se está a tentar dizer? Que houve uma mexida profunda, uma reforma profunda dentro das forças de defesa e segurança, no quesito exército, no quesito marinha, no quesito forças aéreas, mas no quesito polícia não me parece estar a acompanhar pelos mesmos moldes. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, existem duas forças dentro da própria polícia que fica evidente que também precisam de reformas profundas. Uma Cernic que tem um histórico profundo de envolvimentos em crimes. Temos uma polícia profundamente envolvida também, ao olho de todos, uma polícia que utiliza instrumentos letais. Uma polícia que não me parece ter uma disciplina clara sobre o que usar, como usar, quando usar dentro de locais habitacionais, em que temos gente, em que tem pessoas, tem até crianças, pessoas muito mais velhas com difícil compreensão dos fatos, ou pelo menos vai-se compreender, mas não consegue fazer uma fuga segura de modo que tenha segurança, essencialmente. Agora, a polícia em si, através do seu ministro, me parece que o ministro ainda não tirou a capa do operativo. É importante que o ministro lhe caia a ficha de que o ministro, além de ser operativo, além de ser conselheiro primeiro naqueles setores para o Presidente da República, é alguém também que é político. E um político deve ter termos, deve ter pelo menos informações coerentes, que vai ser servido pelas áreas que existem, pelos diretores e pelos serviços que existem à sua volta, de modo a lhe dar informação para fazer efetivamente um comunicado de imprensa, ou pelo menos deixar qualquer informação que seja relevante para o consumo público, porque no final do dia, se não o fizer,
sai mal na fotografia, como saiu agora, quando tenta desdizer que não se está a usar balas verdadeiras, mas a gente sabe que existem balas verdadeiras que estão efetivamente a serem utilizadas, e hoje fica muito mais acutilante para a observação de todos, porque hoje não só existem as televisões, existem pessoas com uma câmera ou com um telefone de baixa resolução, ou de média resolução, ou mesmo de grande resolução, que captam qualquer tipo de informação e que nós, no final do dia, vamos ter acesso a ela, e seja quem for a tomar essas imagens vai ter que fazer qualquer tipo de pensamento sobre estas coisas. Então, é importante que o próprio ministro tire a capa do operativo e passe a colocar também a capa de um político com conhecimento profundo sobre o que dizer para o público, de modo que não crie águas agitadas, porque não estamos em um bom momento para águas agitadas, mas sim um bom momento para a resolução de conflitos, particularmente com a nossa população. E por falar essa repetição em público, vamos então ouvir o Ministro do Interior, quando questionado pela imprensa na última quarta-feira sobre a atuação da polícia. Vamos então pedir aqui a realização para que passe a primeira parte desta entrevista com o Ministro do Interior, onde ele se refere à forma como são caracterizados os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O Cernic, como sabe, não anda uniformizado, anda descaracterizado. Portanto, é normal que o Cernic apareça com um fato, apareça com uma camisa, apareça com uma camisola, apareça com uma camiseta, desde que esteja bem vestido e desde que objetivamente esteja claro daquilo que pretende fazer. Não é a roupa que o identifica naquele momento, são os objetivos claros. É aquilo que ele pretende realizar naquele momento. As missões são diferentes. Cada missão é uma missão. A minha tem um fato hoje, o outro tem um uniforme hoje, depende daquela missão que tem que cumprir naquele momento. Portanto, não devemos qualificar os agentes em função das roupas que usaram naquele momento. Os criminosos às vezes aparecem também descaracterizados. Mas criminoso é criminoso. O senhor está a comparar criminoso com o agente de Cernic? O Cernic é muito fácil ver quem é o agente de Cernic e reconhecer. Pela sua atitude, pelos seus movimentos e por aquilo que ele pede. Ora bem, ficou então a primeira parte desta entrevista, esta reação do Ministro do Interior às questões colocadas pelos jornalistas no âmbito da atuação dos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o Cernic. Diz, eu retivo isto, o Ministro do Interior, que é muito fácil ao cidadão, seja ele cidadão comum, melhor ou menos bem informado ou pouco informado, dizer que é fácil identificar um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Nós sabemos que os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal não andam trajados de uniforme. Sai assim como o mulungo está vestido. Não tem um distintivo que identifique. Vemos em outras paragens uma corrente, uma coleira, depois um distintivo. Até pode tapar a cara. Ou então um colete. Vamos conversar um pouco sobre o que falou o Ministro, já depois de tê-lo ouvido efetivamente. Há duas ou três coisas aqui que é importante destacar. Né? A primeira coisa que eu reitero, e este vídeo que passamos, ele ajuda, de facto, a manter a minha posição de que nas duas dimensões a que eu fiz referência na primeira parte, o Ministro é estúpido ou o Ministro está a assumir uma posição institucional. A estupidez a que eu faço referência é a estupidez na dimensão francesa do termo. O estúpido é um indivíduo assim que parece que não consegue produzir ideias consistentes, não consegue se apresentar bem em público. O indivíduo que diríamos em gíria que parece que não pensa, sabe? É essa dimensão de estupidez a que eu me refiro e mantenho esta posição. Por exemplo, o Ministro está a dizer que
Os agentes do Cernic, sabemos todos, andam descaracterizados, eles não têm que portar uniformes. Em realidades como de Portugal, os agentes do Cernic são polícia judiciária. Aqui, na República de Moçambique, o Cernic é uma polícia de investigação, não é uma polícia, quer dizer, não é, o Cernic é uma entidade de investigação, não polícia, porque é preciso destrinçarmos aqui. O Serviço Nacional de Investigação Criminal não faz parte da polícia. Um serviço... Está ainda sob tutela do Ministério do Interior. Sim, mas é um serviço que está ao serviço da investigação, Já que devia estar... que passasse para o Ministério Público. E é fundamental que se avance nesse sentido. Portanto, não é papel do Cernic aparecer em manifestações para repelir manifestantes. Não é. Esse é o primeiro aspecto. Significa que não devemos ter, em hipótese nenhuma, no meio de manifestantes, agentes do Cernic empunhando armas. E volto a dizer, se o ministro assume que há bandidos, é porque como Estado, em definitivo, falhamos. Estamos a assumir que na capital do país, na capital política, na capital judiciária, temos bandidos a circular e o Estado não consegue prendê-los e apresentá-los publicamente. O outro aspecto que eu acho relevante é compreendemos, esta é a parte do Cernic, sobre a forma como atuam as nossas forças de defesa e segurança. Há uma errança de violência, que o Mauro explicou, fez referência muito bem, mas esta violência, nos dias que correm, ela é uma... Eu chamo isso de violência estrutural e institucionalizada. Interessa a quem gera o Estado ter uma polícia violenta, porque lhes favorece a continuação da manutenção do poder. Eu explico. A questão da violação dos direitos humanos em Moçambique, ela é uma questão que nos acompanha o ano todo. Mas repara que sempre que há eleições, nós temos uma tendência de subida de violência por parte da polícia. Por que isto acontece? Acontece porque, historicamente, as eleições na República de Moçambique são violentas, são fraudulentas. Com a exceção das eleições de 1994, o resto das eleições foram eleições fraudulentas. E a polícia, ela tem um papel extremamente importante na cadeia da fraude. Ela intervém primeiro no próprio dia da votação, no dia da votação, mas intervém a posterior para tentar intimidar aquelas pessoas que vão à rua para contestar os resultados eleitorais. E a parte da fraude também tem a componente da violação do direito humano, no sentido de que, se você desvirtua a vontade popular colocada nas urnas, você nega ao cidadão o direito de ser ele a escolher quem quer que lhe governe. Portanto, a violência da polícia é uma violência patrocinada pelo Estado que está completamente capturado pelo Partido Frelimo. Não interessa, pode ser que isso tenha feito um bom trabalho ao nível do Exército, mas na polícia não há interesse em que a polícia seja uma polícia dialogante, uma polícia que comunica. Não interessa isso. Interessa que seja mesmo uma polícia violenta. A formação, se tu vais para a formação, há um estudo, creio que é do CIP, de 2015 ou 2016, que mostra um modelo de formação dos agentes da polícia. Quer dizer, uma polícia que está a ser preparada para a violência. E isto tem que ver com aquilo que eu dizia, que é um instrumento de manutenção do Partido Frelimo no poder, que é o partido, como disse, capturou o Estado e as suas instituições. Conseguimos recuperar parte da entrevista do Ministro. O que é que reteve efetivamente do que o Ministro disse a respeito da atuação do Cernic, dos agentes do Cernic? Bom, obviamente que o Cernic tem uma espécie de tratamento diferenciado do que a própria polícia. A Cernic, se fôssemos até a comparar, poderia ser, se calhar, dentro da sua própria estrutura, aquilo que engloba até uma espécie de drug agency nos Estados Unidos, o DEA, e também até poderíamos ver, se calhar, a própria Interpol e outras, porque também está virada para o quesito de investigação, não é? Investigação criminal, sobre crimes nacionais e até crimes transnacionais, mas de forma muito, muito específica. Obviamente que em Moçambique me parece que há um
tanto de extrapolamento daquilo que são as forças, sim, daquilo que são as forças do próprio Cernic. Eu acho que é importante colocar balizas muito bem claras, porque a própria Cernic me parece que até quer ser superior até à própria polícia da República. Eu acho que não é o caminho. O caminho é aquele que já foi dito pelo próprio Ministro para a criação da unidade de prevenção contra crimes organizados, e que tem a ver também com crimes transnacionais, e ali esta baliza já vai ficar muito clara sobre qual vai ser a unidade específica e que até pode ser reconhecida, efetivamente, que está a lidar com estes assuntos de forma muito específica, muito particular, em detrimento de outros tipos de crime. Dizer que aqui existem duas coisas. Eu acho que a primeira coisa, quando o ministro diz que facilmente é reconhecível a própria Cernic, eu acho que estaremos a cair num erro, porque para nós que temos acesso mais facilitado ou menos facilitado a essas forças ou a esta agência, claramente que a gente já tem algum índice, alguma dica para a gente tentar perceber quem é quem. Mas para outros, se calhar para quem efetivamente não está nem com interesse de saber quais são as características de um policial de investigação, que geralmente tem que estar dentro de uma secreta, porque por vezes até devem se envolver, devem fazer fazer-se passar, tem que entrar dentro daquilo que é um submundo do crime. Eu acho que fica muito difícil para as pessoas compreenderem isso. Mas eu já vi, por exemplo, nos aeroportos, a Cernic devidamente identificada, com um colete preto, com um crachá, e a gente saber que este é do Cernic, e se está aqui é por um motivo muito específico, se calhar, porque estamos a viajar, podemos portar, se calhar, drogas, ou porque estamos a transportar produtos que nós não sabemos se são perigosos, ou que sejam produtos que não podem ser transportados, enfim, tem lá a própria Cernic. Mas, de forma muito mais geral, vai ser muito complicado, pior quando também temos raptores que empunham armas, também estão descaracterizados na sua forma de vestir. Eu acho que fica mesmo muito complicado para todos os demais compreenderem que de facto é o Cernic. Eu acho que o ministro mente quando diz isto. Eu não quero puxar muito a corda a dizer que esteja a mentir. Eu, se calhar, acredito que ele está a ser extremamente operativo, a pensar que está a falar para dentro da própria polícia ou dentro daquilo que são o linguajar das próprias forças de defesa e segurança, mas não, eu acho que ele tem que saber exatamente qual é a informação que vai dizer para um público diverso, de forma simples. Está despreparado, concorda comigo? Claro que esteja, nesse quesito esteja despreparado para orientar um discurso muito mais claro sobre aquilo que nós queremos saber como público. O que queremos saber como público também é o que o ministro disse sobre a atuação das forças de defesa e de segurança, da polícia, durante as manifestações. A polícia está ou não autorizada a usar balas verdadeiras? O ministro diz que não está autorizada e que não usa balas verdadeiras. Como é que se explica que haja mortes de pessoas baleadas, e ao que se põe pela polícia da República de Moçambique? Vamos ouvir mais uma vez o ministro falando agora da atuação da polícia da República de Moçambique. Não há ordens para o uso de balas reais durante as manifestações. Então há responsabilização desses agentes? Quando é que foram usadas balas reais? A polícia age dentro daquilo que são limites e dentro da lei. E com meios necessários naquele momento e para cada atuação. Aqui o ministro foi um pouco mais curto. E até questiona. Quando é que a polícia usou balas verdadeiras? O ponto mesmo é que o ministro é um mentiroso, e um mentiroso compulsivo. Há vários exemplos, e é consensual até nesta mesa que estamos a usar, a polícia da República de Moçambique está a usar balas verdadeiras. Eu posso dar alguns exemplos. Há um jovem chamado Mano Chotas, que foi assassinado pela polícia. Foram 2 balas disparadas em Ressano Garcia. Há uma jovem
que perdeu o maxilar na zona de Mchafutene, Com o rosto desfigurado. que nem sequer estava no contexto das manifestações. Há vários casos. Esses são 2 casos que nós podemos trazer que mostram que, de facto, estamos a usar balas verdadeiras. E o mais intrigante nisto é que é o contexto em que estas balas são usadas. Repara, no caso da moça que ficou com o rosto desfigurado, em Mchafutene, ela estava dentro do seu ateliê e com as portas e as janelas tudo fechado. Sucede que a polícia, tentando dispersar os poucos manifestantes que ainda continuavam na estrada, decidiu perseguir um jovem. Está a perseguir apontando uma arma de fogo com bala verdadeira, ou seja, o indivíduo está em fuga, já mostrou as costas, consigo não traz qualquer instrumento contundente que coloque em causa a integridade física ou a vida do próprio polícia. Ainda assim, a polícia está a perseguir, atirando. Há partes no corpo, para quem estuda investigação criminal, assim um pouco, se tu atiras da cintura para baixo, podemos compreender que o objetivo era imobilizar ou afastar o perigo. Mas se tu atiras da cintura para cima, que é onde tens os chamados órgãos vitais, há claramente a intenção de matar as pessoas. No caso dos Xotas, ficou claro, o jovem foi atingido na parte das costas. A moça que estava no seu ateliê foi atingido na parte do maxilar. Se olhares para a altura, vês que se o polícia estava a perseguir o jovem, não queria disparar para imobilizar o jovem. Vês que, se olhares para a altura e fizeres os cálculos, vês que o objetivo era atingir parte dos órgãos vitais, era matar. Então, é mentira. Mas, por outro exemplo, sempre que há motins e a polícia é chamada a intervir, vamos encontrar cápsulas lá de balas, vamos encontrar as próprias balas, às vezes, vamos encontrar as marcas das balas nas paredes e tudo isso. Quer dizer, e o ministro tem a coragem de vir perguntar a nós quando é que se usam balas. O ministro vive onde mesmo? É aí onde eu digo que o ministro está estúpido. São 2 possibilidades. Ou o ministro é estúpido, ou o ministro está a defender uma posição institucional, no sentido de que não podemos assumir que usamos isto. Ao assumir isto, é uma espécie de confissão pública de que nós matamos as pessoas e, tendo matado as pessoas, há espaço para responsabilização. O que é engraçado aqui é que nós nunca vimos nenhum agente da polícia a ser responsabilizado por conta do assassinato ou do uso desproporcional da força. Nunca vimos. O fato de não termos tido até hoje nenhum caso de responsabilização sustenta a minha tese de que a Polícia da República de Moçambique, mais concretamente a Unidade de Intervenção Rápida, é um instrumento de opressão. É um instrumento que está ao serviço do regime para a manutenção do regime contra a vontade do povo. 2 exemplos de forma rápida que podemos dar aqui. Há uma senhora que foi violentada, creio que na zona da 25 de setembro, no dia da tomada de posse do presidente Chapo. Os polícias que violentaram aquela senhora foram transferidos. Me parece que foram para Inhambane. Então, como é que, se o Estado não está a patrocinar a violência, transfere o indivíduo que violentou uma senhora, uma mulher? Eu já disse aqui que eu tenho dúvidas se aquele polícia ele nasceu da barriga de uma mãe, se ele tem uma mulher, se ele tem uma namorada, se ele tem uma filha, tendo agido nos termos em que agiu. Se ele foi transferido, é sinal de que o Estado ele está a patrocinar a violência. Temos o caso, não está ainda confirmado, precisa de confirmação, mas está a circular, me parece que de um indivíduo ou do serviço ou da polícia que estava envolvido nos raptos, foi transferido, foi colocado, parece que em Niassa. Quer dizer, isto tudo aqui nos leva, sem espaço para dúvidas, ao fato de que isto aqui não é fruto do acaso. A violência não é fruto do acaso, é fruto de violência institucional, fruto de violência estrutural que interessa a quem dirige este país há mais de 50 anos. Paulo, a sua reação às palavras do ministro?
Bom, Acho que não há um comando para que a polícia use balas verdadeiras. E questiona em que situação, quando pois, foram usadas essas balas. pois, creio que fica claro que ele está a sublinhar o que eu disse. Não me parece que ele está a ser justo com a realidade. Eu acho que é importante que se diga isso. E mais, me parece que ele pretende responsabilizar alguém. Porque quando ele diz que não se usa, mas se vê que se usa, obviamente que logo a seguir vem a questão da responsabilização. Talvez o rosto, ou os rostos da própria força policial que nós conseguimos ver muito mais e ter acesso a elas, se calhar seja a polícia de proteção, a polícia de trânsito, a própria Yuri, não é? Que é a unidade de intervenção rápida, mas existem outras unidades ou subunidades dentro da própria polícia, se calhar nós não temos acesso a ela. Eu acho que é importante que a gente visite um pouco mais profundamente essas mesmas unidades, essas mesmas instituições, porque se calhar possa estar a acontecer dentro destas mesmas unidades, particularmente aquela que tem a ver com a ética, aquela questão que tem a ver com a responsabilização, para ver se existem processos que estão a ser exarados para poder responsabilizar de facto os agentes que estão a utilizar de forma desproporcional o uso da força, mais ainda estão a utilizar as balas verdadeiras para causar efetivamente danos, incluindo mortes de civis. Porque civil, dentro daquilo que é a esfera da proporcionalidade de uso da força, em condições normais, no máximo dos máximos, tinha que ser bala de borracha, ou pelo menos jato de água, ou pelo menos aquela proteção da polícia que tem o capacete, que tem o vulgo Xambô com o cacete à mão, e a proteção pessoal da própria polícia, não necessariamente esses instrumentos que de facto estão a ceifar vidas e que não está a sair bem na fotografia. É importante que esta casa chamada Ministério do Interior e todas as suas forças façam uma introspeção profunda para também trazer reformas e incluir a questão dos direitos humanos. Mas tem que ficar claro aqui sobre um ponto muito importante. Todos nós estamos a falar disto, mas a própria Força de Defesa e Segurança, quando sente que o Estado está a ser colocado em causa, ela vai agir. Por isso é que existem armas, por isso é que os Estados se armam, por isso é que todos os setores que devem se armar, elas se armam. E não podemos nos esquecer que nestes movimentos sempre também vai haver oportunismo político e oportunismo para fazer confusão. São duas coisas que devem estar devidamente distintas e muito claras, porque a polícia também tem que ser chamada caso seja necessário. Mas a polícia tem que sim repensar sobre, para quem está a colocar alguma comuna próxima à estrada, porque dizem que querem fazer a sua festa, não estão a bloquear as vias, que tem pessoas nas suas próprias casas e os policiais estão a utilizar instrumentos letais. Há que pensar em, primeiro, mudar, fazer reformas e, dois, responsabilização daqueles que usam estas forças acima da média para a população. Estamos a ver já quando fez. O ministro tem de ser retratado. Ou o Daniel Chapo, que é o Presidente da República, tem de intervir. Creio que o próprio ministro e toda a esfera política, toda a máquina política do próprio Presidente Chapo, nesta componente de segurança, tem que fazer um trabalho muito mais específico, muito mais concreto e profundo para fazer com que mais nenhum moçambicano seja assassinado, ou seja morto. André. Em definitivo, é lamentarmos as matanças que continuam a ser promovidas pelo Estado desde que nos conhecemos como Estado. Pela primeira vez, o Estado se organizou, se mobilizou para matar os seus próprios cidadãos. Isto é mau num contexto de demanda de reformas. Esta é a oportunidade soberana que temos de tornarmos as nossas forças de defesa e segurança em forças republicanas, em forças apartidárias. Mas, acima de tudo, é fundamental que haja responsabilização. Enquanto não tivermos responsabilização,
como dei alguns exemplos de pessoas que foram mortas como Manchotas, como Alcina, como o jovem que foi morto ali na zona da Casa Branca. Enquanto não tivermos responsabilização em casos muito óbvios que nem sequer caráter de investigação, isto significa que o Estado está a patrocinar, está a apadrinhar o gangsterismo que estamos a viver em Moçambique, sobretudo desde outubro de 2024. O ministro tem de se retratar? Deve se retratar com alguma urgência, como disse, é a segunda vez que ele sai em público para dizer disparates, para dizer asneiras. Em países normais, ele devia ter sido demitido. A não demissão por parte do não afastamento do ministro por parte do presidente Chapo significa que o presidente Chapo concorda com os disparates que o ministro anda a dizer, mas, acima de tudo, concorda com a violência que está a ser praticada contra os cidadãos. Muito obrigado, extrapolamos mesmo o tempo. Mauro Silva, especialista em questões de segurança, formado no Instituto Superior de Relações Internacionais, agora Universidade Joaquim Chissano, e também ao André Lumbo, ele é ativista de direitos humanos ligado ao CDD. Temos aqui a conversar sobre os pronunciamentos do Ministro do Interior. Ele recusa a ideia de que os agentes do Cernic são pessoas difíceis de serem identificadas pela sociedade. Também recusa a ideia de que a polícia usou balas verdadeiras nas manifestações pós-eleitorais. Foi com um gosto que nós tivemos. Voltamos a ver numa próxima ocasião. Boa noite.